Joia. Então vamos lá. A gente vai provar agora as propriedades do módulo, né? Aquelas do teorema singular, a gente vai usar só essa propriedade aqui. Que módulo de menos x é menor ou igual que x, que é menor ou igual que módulo de x, para qualquer x. É no corpo ordenado, no caso. Bom, então o que a gente quer provar? A gente vai mostrar agora a desigualdade triangular, né? Então a gente quer mostrar que para qualquer xy no nosso corpo ordenado K, vale a seguinte desigualdade. O módulo de x mais y é sempre menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de y. Bom, como eu falei, a demonstração é bem simples, só usa aquela propriedade que a gente mostrou antes, que é a seguinte. A gente sabe então que para qualquer elemento do corpo, ele é sempre menor ou igual ao módulo desse número e maior ou igual que menos o módulo dele, certo? Isso vale para o x, vale para o y também. Então vamos repetir aqui. Menos o módulo de y menor que y, que é menor ou igual que o módulo de y. Bom, somando essas duas desigualdades aqui, esse termo com esse com esse e esse com esse, a gente tem, vai ficar menos módulo de x menos módulo de y, né? Então eu vou colocar o menos aqui em evidência. Módulo de x mais módulo de y. Deixa eu fazer aqui embaixo, senão vai ficar meio esquisito. Então, menos módulo de x menos módulo de y, menor ou igual que x mais y, que é menor ou igual que x módulo de x mais módulo de y. Tá, colocando o menos aqui em evidência. Agora, pessoal, a gente tem aquela situação que a gente tinha antes, que a gente viu antes, né? Mais ou menos o seguinte. Se eu tenho um número aqui, que ele está entre um certo número b e um outro número menos b, entre o b e o oposto dele, tá? Como é que a gente pode reescrever essa desigualdade usando o módulo? A gente viu aqui no Teorema 2 de 19 que dizer que x está entre menos a e a é a mesma coisa que dizer que o módulo de x é menor ou igual que a, certo? Então aqui no nosso caso, dizer que o a está entre menos b e b é a mesma coisa que dizer que o módulo de a é menor ou igual que b. E não é essa situação exatamente que a gente tem aqui? Olha, a gente tem esse número aqui, menor ou igual que esse, e maior ou igual que o oposto dele. Aqui está o número, aqui está menos esse número, né? Então a gente pode reescrever isso daqui como o módulo dessa coisa do meio é menor ou igual que esse número aqui. No caso, o da direita. Né? O da direita aqui. É o que ficou na direita do outro. Pronto, era o que a gente queria. Essa é a nossa desigualdade triangular. Bem, então, a gente só usou duas propriedades aqui. Essa aqui que a gente mostrou antes, no teorema, na proposição 2.18.
Beleza? Então, essa daí é a desigualdade triangular. Agora, para o produto. Vamos ver. Tá, no produto a gente vai mostrar então que o módulo do produto é igual ao produto dos módulos, né? Não é menor ou igual mais, é igual mesmo. Tá, pessoal, aqui, se eu fizer o quadrado aqui do módulo do x, é a mesma coisa que pegar o próprio x e elevar ao quadrado, tá? Por quê? Bom, é só considerar aqueles dois casos. Ou o x ele é positivo, ou ele é negativo. Ou é zero, né? Mas no zero daí já é imediato. Se ele for positivo, o módulo de x é ele mesmo, então vai ficar igual, né? O módulo de x é igual a x, então módulo de x. Aí o módulo de x. E fazendo aqui, então, menos x com menos x, pela regra dos sinais, isso é igual ao x ao quadrado. Então, tanto faz, se for positivo ou negativo, sempre vale essa igualdade aqui, do módulo de x ao quadrado igual a x ao quadrado. Bem, então por que a gente vai usar isso? Vamos lá. A gente sabe que isso vale. A gente está querendo trabalhar com o módulo do produto, né? Módulo x vezes y, a gente quer mostrar que isso é igual ao módulo x vezes o módulo de y. Tá, qual que é a ideia aqui? Em vez de a gente trabalhar com o módulo de x vezes y, vamos começar com o quadrado dele. Tá? Então a gente sabe o seguinte, que o módulo de x vezes y ao quadrado é a mesma coisa que o próprio xy ao quadrado. Mas o que é isso? Xy ao quadrado é xy, o x vezes y. Bom, mas eu não posso juntar o x aqui, multiplicar com x primeiro, e depois o y com y? A gente pode porque a multiplicação no corpo ela é comutativa, né? Não importa a ordem que a gente faça a multiplicação, dá na mesma. Então eu posso começar multiplicando x com x, depois y com y, e isso vai ficar x ao quadrado, depois y ao quadrado. Agora, quem que é x ao quadrado? É a mesma coisa que o módulo do x ao quadrado. Y ao quadrado também. Módulo de y ao quadrado. Então a gente conclui que esse quadrado aqui é igual a este quadrado, que a gente pode colocar em evidência o quadrado também, pelos mesmos argumentos e tal. X vezes módulo de y ao quadrado. Ok? Aí, aqui eu vou deixar como exercício para vocês, tá? Se eu sei que dois números aqui têm o mesmo, eles podem ser iguais, né? Mas também pode acontecer de eles serem o mesmo número a menos do sinal. Por exemplo, eu posso ter aqui 1 ao quadrado e do outro lado menos 1 ao quadrado, né? O quadrado dos dois é o mesmo, apesar do número não ser, os números aqui serem diferentes. Então, em geral, quando eu tenho um quadrado de alguma coisa igual ao quadrado da outra, a gente pode dizer que um número é igual ao outro ou o oposto dele, tá? Isso tem que provar. Vou deixar aqui como exercício.
Mas usando esse fato aí, bom, é justamente isso que a gente tem, né? Tem uma coisa que é o quadrado, que é igual ao quadrado da outra. Então, a gente pode dizer que o módulo de x vezes y é igual a mais ou menos. Mas tem um detalhe aqui. O módulo é sempre um elemento positivo, né? Então isso daqui é sempre positivo e isso é sempre positivo também. Então eu não posso ter uma coisa positiva aqui igual a uma coisa negativa, né? Para isso ser igual a isso, a gente vai ter que ter, não pode ter o menos aqui, tem que ser realmente o mais. Como um módulo de x vezes y é um elemento positivo. E o produto de dois positivos também é positivo? Estou falando positivo, mas pode ser zero também, tá? Mas o zero, então, para isso ser igual a isso, eu não posso ter o sinal de menos aqui, né? Porque daí a gente teria um elemento negativo igual a um positivo. Isso teria uma contradição. Então a gente deve ter o módulo x vezes y é exatamente igual ao módulo de x vezes o módulo de y. Beleza? Bom, faltam duas propriedades ali, mas essas outras duas, na verdade, elas são consequência imediata ali da desigualdade triangular. Tá? Vamos ver. A terceira desigualdade. Essa aqui a gente diz que é a desigualdade triangular generalizada, tá? Porque ela envolve, em vez da soma, igual está aqui, ela envolve a diferença. Bom, vamos lá. Olha, o que a gente vai mostrar? Que o módulo do módulo da diferença, o módulo do módulo de x menos o módulo de y, é menor ou igual que o módulo de x menos y, e maior ou igual que a diferença dos dois módulos aqui. Joia. Bom, na verdade são duas desigualdades que a gente tem que mostrar, né? Deixa eu escrever aqui. Essa desigualdade de 3 aqui. A gente quer mostrar que o módulo de x menos o módulo de y é menor ou igual que o módulo do módulo de x menos o módulo de y, que é menor ou igual que o módulo de x menos y. Acho que é isso, né? Bom, são duas desigualdades, só que essa primeira aqui, ela é imediata pelo seguinte, a gente tem um número e aqui o módulo dele, né? E a gente sabe que para qualquer número vale essa desigualdade. Qualquer número é menor ou igual que o módulo. A gente tem que trabalhar com a segunda. Okay? Então vamos lá. A gente precisa mostrar agora é o seguinte. A gente precisa mostrar que o módulo de x menos o módulo de y é menor ou igual que o módulo de x menos y. Tá? Lembrando lá, dizer que o módulo de alguma coisa é menor ou igual que outra coisa é a mesma coisa que dizer que este número aqui,
o A, ele está entre o B e o menos B, tá? São equivalentes. Então, para mostrar essa desigualdade aqui, o que a gente tem que fazer, na verdade, é mostrar que este número aqui, a gente precisa mostrar aqui esse número aqui, módulo de x menos módulo de y, e o oposto dele, menos x menos y. Ok? Então, vamos lá. A gente tem duas... Vamos começar com essa primeira aqui. Geralmente, essas demonstrações envolvendo módulo envolvem a gente... Olha, o truque aqui é o seguinte. Vou começar com x, o módulo de x. Isso daqui a gente pode reescrever assim. Não é a mesma coisa que x menos y mais y. A gente está somando zero aqui, né? Então não está fazendo diferença nenhuma. E eu fiz isso para quê? Porque agora a gente consegue usar a desigualdade triangular aqui em uma soma de dois elementos. Tem um elemento aqui e o outro aqui. O módulo da segunda. Certo? Então eu sei que o módulo de x é menor ou igual que x menos y mais módulo de y. Agora, módulo de x menos módulo de y é menor ou igual que módulo de x menos y. Pronto, era isso que a gente queria aqui nessa primeira desigualdade. Né? A segunda é a mesma coisa. Só que a gente vai começar trabalhando com y em vez do x. Ó, de novo. Módulo de y. O que é isso? A gente pode reescrever como... Prof, Oi? calma aí que eu não entendi. Tipo, ali tava módulo de x menos y mais módulo de y na segunda linha ali, eu não entendi o que Aqui? aconteceu. Você está falando dessa linha aqui? Isso aí. Só Então, repete, vamos por fazer favor, passo a ficou passo. meio estranho. Uhum. Obrigada. Deixa eu fazer aqui de novo. Olha, a gente tinha aqui, então, o módulo de x é igual ao módulo de x menos y mais y, tá? A gente só estava somando zero, então não faz diferença nenhuma ali. E aqui a gente usou a desigualdade triangular, certo? Então, eu só estou reescrevendo aqui, olha. O x é menor ou igual que essa coisa aqui. Módulo de x menor ou igual que x menos y mais módulo de y, certo? Agora, passando esse módulo de y para cá, pronto. Era a desigualdade que a gente queria. Sim, agora ficou claro, agora entendi. Obrigada, prof. Nada. Então, beleza. A gente vai fazer a mesma coisa para o y agora. Exatamente a mesma coisa, tá? A gente podia só trocar o nome das letras ali que dava certo. Mas vamos fazer passo a passo aqui. Vamos lá. Então, de novo. Módulo do y é a mesma coisa que o y menos x mais x, certo? De novo, a gente pode separar isso aqui como uma soma de dois elementos, deste com este. Pela desigualdade triangular vai ficar menor ou igual que o módulo do primeiro mais o módulo do segundo. Então, a mesma coisa de antes. Passando aqui esse módulo de x
Para o lado esquerdo, o que a gente tem? Módulo de y mais x, opa, menos módulo de x é menor ou igual que y menos x em módulo, certo? Vamos ver o que a gente queria mesmo. Ah, tá, a gente precisava do menos módulo de x menos y, né? Bom, é só trocar as coisas de lugar. Então, passando esse módulo para cá e os outros para cá, o que a gente tem? Menos módulo de y menos x vai ficar menor ou igual que módulo de x menos o módulo do y. Ah, outro detalhe, pessoal. Só uma observação aqui. Quando a gente faz a menos b em módulo, é a mesma coisa que o b menos a em módulo, não é? Porque o b menos a é a mesma coisa que menos 1 vezes a menos b, né? Ó, b menos a é a mesma coisa que menos 1 vezes a menos b. Tá, isso é a mesma coisa que módulo de menos 1 vezes a menos b. Módulo de menos 1 é 1, então fica a menos b. Então, quando a gente faz o módulo, a ordem ali que a gente faz a diferença não importa, tá? Por isso, esse y menos x aqui em módulo é a mesma coisa que x menos y. E eu acho que era isso que a gente queria. Vamos ver. Isso, então, menos módulo de x menos y é menor ou igual que x, não, módulo de x menos módulo de y. Bom, essa parte aqui que a gente está trabalhando agora. Uhum. Que era o que a gente queria, né? Então, pronto, está aqui. Então, o que a gente usou aí? A gente só usou a desigualdade triangular e tentar somar zero de uma maneira esperta, né? É um truque que a gente tem que acostumar a fazer. Usa bastante, tá? Porque, olha, qual que foi a ideia aqui? Por que a gente somou o x e tirou o x? Porque eu queria que aparecesse y menos x em alguma forma. Então eu tive que enfiar o menos x ali. Se eu coloquei menos x, teria que colocar mais o x também, né? Para não alterar a igualdade. Tudo bem? Daí usar a desigualdade triangular. Então esse é o item 3 desse teoreminha aí. E o 4? Ah, o 4 é mais fácil, tá? Esse sim lembra muito a desigualdade triangular da geometria analítica, né? Para vetores. Olha, x menos e menor ou igual que x menos y mais y menos e em módulo. Por que isso vale? Então a quarta desigualdade aí. X menos e igual que x menos y mais y menos e. A ideia aqui é exatamente a mesma de antes, tá? É tentar somar zero de uma maneira inteligente. A gente começou aqui, no x menos e, tá? Precisa aparecer o y na nossa desigualdade. Então a gente precisa enfiar ele aí, né, dentro do módulo. Eu preciso aparecer o menos y, né, então vou colocar menos y aqui. Para manter a igualdade, se eu tirei o y, tenho que somar ele também. Tem uma soma zero aqui. Agora completo com menos e. Ok? Triangular. Eu tenho uma soma aqui, uma parcela aqui, outra parcela aqui. Tá? Então, pela desigualdade triangular, isso vai ficar menor ou igual que módulo de x menos y mais o módulo de y menos y.
Pronto, só isso. Beleza? Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos para mostrar que realmente essas desigualdades são válidas, tá? Em alguns casos, a desigualdade triangular vira uma igualdade, mas às vezes é realmente menor uma coisa do que outra. Por exemplo, pensar aqui no 3 e menos 4. Vamos fazer aqui tudo. Pensando na desigualdade triangular aqui. A gente sabe que x mais y é sempre menor ou igual que módulo de x mais módulo de y. Então, se eu tivesse, por exemplo, pegar dois números positivos para começar. Digamos, 2 mais 1 em módulo. É verdade que isso é menor ou igual que o módulo de 2 mais o módulo de 1? Não. Aqui nesse caso, 2 mais 1 dá 3, o módulo disso dá 3. Aqui o módulo de 2 é 2, de 1 é 1 também, somando dá 3. Então, nesse caso, vale a igualdade. Agora, se a gente pegar dois negativos, digamos, menos 5 mais menos 4. É verdade que isso é menor ou igual que o módulo de menos 5 mais o módulo de menos 4? Vamos ver. Menos 5 com menos 4 dá menos 9. Módulo dá 9. Aqui, o módulo de menos 5 é 5, de menos 4 é 4, somando os dois dá 9 também. Então, nesse caso, também vale a igualdade. Quando que vai valer a desigualdade? O menor. O menor vai acontecer quando a gente estiver somando números com sinais diferentes. Um positivo com um negativo, tá? Por exemplo, se a gente tiver menos 2 somar com 3. É verdade que isso aqui é menor ou igual que módulo de menos 2 somando com 3? Vamos ver. 3 com menos 2 dá 1. Módulo de 1 é 1. Aqui, menos 2 em módulo é 2. Módulo de 3 é 3. Somando os dois dá 5. Então, nesse caso, a desigualdade é estrita mesmo. 1 é estritamente menor do que 5. Tá? Deixa eu ver se fez algum produto aqui. Sim, no produto vai ser sempre vai valer a igualdade, né? Por exemplo, módulo de 2 vezes menos 1, o módulo de menos 2 que é 2, mesma coisa que módulo de 2 vezes módulo de menos 1. E por aí vai. Bom, pessoal, isso daí então encerra essa parte de corpos ordenados. Se vocês se lembrarem, eu falei que a gente ia definir os números reais como um corpo ordenado completo, né? Então a gente já falou o que é um corpo, já falou o que é um corpo ordenado, provamos várias propriedades aí aritméticas de corpos ordenados. Falta a questão da completude. Então a gente vai definir o que significa dizer que um corpo ordenado é completo, tá? Para falar de completude, a gente precisa falar de conjuntos limitados e também de supremo e ínfimo, tá? Muito bem, então a gente está aqui num corpo ordenado, um conjunto com duas operações de soma, multiplicação, uma relação de ordem compatível com essas operações. A gente vai dizer então que um conjunto desse corpo, um subconjunto desse corpo, é limitado inferiormente se existe algum elemento do corpo que é menor do que todo mundo desse corpo. Tá? Vou escrever aqui.
Vamos pegar um corpo ordenado K. E vou pegar um subconjunto aí desse corpo. Então são várias definições aqui, tá? A gente vai dizer que o x é limitado inferiormente. Se existe algum elemento do K que é menor do que qualquer elemento de x. Menor ou igual, tanto faz. Existe algum elemento aqui do corpo, tal que o A é menor ou igual que x para todo elemento do conjunto x. Então, pensando na reta, né? Qualquer corpo ordenado a gente pode pensar que pode representar ele como uma reta. Digamos que esse aqui é o nosso corpo. Eu tenho um conjunto aí que eu chamei de x. Digamos esse intervalo aqui. A gente vai dizer que ele é limitado inferiormente, então se existe algum elemento do corpo, eu chamei de A, que é menor do que qualquer elemento aqui desse corpo. Então ele está à esquerda aí de qualquer elemento do conjunto x. Okay? Então ele está limitando inferiormente. Esse elemento a gente disse que é uma cota inferior para o conjunto. Uma cota ou um limitante inferior também. E limitado superiormente é a mesma coisa, só que em vez de a gente limitar pela esquerda, a gente vai limitar pela direita, né? O conjunto vai ser limitado superiormente se existe algum elemento do corpo que é maior do que todo mundo do conjunto X. Vamos escrevendo aqui mais certinho. Então tem que existir algum elemento B no corpo que é maior do que qualquer elemento aqui do X. A mesma coisa de antes ali. Pensando na reta, aqui digamos está o nosso conjunto X. Aqui é o K. Existe algum elemento B aqui que é maior do que qualquer elemento X do nosso conjunto. Muito bem. Quando que for limitado tanto inferiormente quanto superiormente, a gente simplesmente diz que é um conjunto limitado, um subconjunto limitado de K. Tá? Tem um detalhe aqui que as cotas inferiores e superiores de um conjunto, quando existem, elas não são únicas, tá? Porque, por exemplo, aqui nesse desenho, tudo bem, esse A é uma cota inferior para o conjunto X, mas eu posso pegar outra, né? Podia ter pego uma outra um pouco mais à direita aqui, por exemplo, chama de A', ou mais à direita ainda, chama de A2', e assim por diante. Ou qualquer coisa menor do que o próprio A. Ou para cá também. Qualquer elemento que tiver aqui, desse lado, vai ser uma cota inferior para esse conjunto X. E
Para a cota superior também, né? Eu peguei essa cota aqui, mas poderia ter pego outras. Podia ter pego uma aqui, por exemplo. Esse elemento também é maior que qualquer elemento de x. Ou podia ter pego aqui. Esse elemento também é maior do que qualquer elemento de x. Na verdade, olha, se o A for uma cota inferior para x, qualquer coisa que venha abaixo de A também é cota inferior. Se o B for cota superior para x, qualquer elemento maior do que o B também é uma cota superior para o x. Então, tem infinitas cotas superiores quando existem, e infinitas cotas inferiores também quando existe. Então, olha, dá uns exemplos aí. Esse intervalo de 3 até mais infinito. Pensando, já pensando em números reais, tá? A gente podia pensar no corpo dos racionais, por exemplo, mas vamos dar na mesma. Esse conjunto aqui. Então a gente começou em 3 e está indo para mais infinito, né? Pegando todo mundo aqui. Esse conjunto ele é limitado inferiormente? Existe alguma cota inferior para esse conjunto? Existe, né? Se eu pegar o 2, por exemplo, 2 é menor que qualquer elemento desse conjunto. Então, 2 é cota inferior para x. Agora, superior não existe nesse caso, né? Qualquer elemento que eu pegar aqui real, sempre existe alguém nesse conjunto que é maior do que ele. Então, esse conjunto é ilimitado superiormente. Ó, não existe cota superior para esse conjunto aqui. Então, x é limitado inferiormente, mas ilimitado superiormente. Bom, um outro exemplo aqui, que não seja um intervalo. Digamos 2 união com 4, 9. Então, a gente tem o nosso número 2 aqui, só ele, isolado. Depois o intervalo de 4 até 9. Bom, esse aqui é o nosso conjunto X, então. O que a gente pode dizer dele? Ele é ilimitado inferior. Olha, se pegar, por exemplo, o número 3, ele é uma cota inferior para o conjunto? Não é, porque tem um elemento do X aqui menor do que o 3, né? Então ele não é uma cota inferior. Agora, se pegar qualquer número menor que o 2, o 1, por exemplo, aí sim, o 1 é uma cota inferior para x. E uma cota superior que 9, ou até o 9 podia ser, é uma cota superior para esse conjunto aí. Pegar o 10, por exemplo. 10 é cota superior. Então esse é um exemplo de um conjunto limitado, tanto inferiormente quanto superiormente. E só mais um exemplo, então, é esse conjunto aqui.
Conjunto das frações do tipo 1 sobre n com n natural. Então, se a gente colocar o zero aqui. Bom, para n igual a 1, então, seria o ponto 1. Para n igual a 2, 1 meio. Depois 1 terço. 1 quarto. E assim por diante. Esse conjunto ele é limitado inferiormente, superiormente? Bom, ele é limitado superiormente, por exemplo, pelo próprio 1, né? 1 é uma cota superior para esse conjunto. Todo mundo do conjunto é menor ou igual a 1. E uma cota inferior seria o zero, por exemplo. Todos os elementos desse conjunto são positivos. Ou eu posso pensar também que sei lá, o menos 4 é uma cota inferior também e o 20 é uma cota superior. Então esse é um conjunto limitado. Então, olha, quando existe uma cota inferior, na verdade existem infinitas, né? Eu posso pegar tanto 4 aqui quanto qualquer coisa menor que 4, ou qualquer coisa menor ou igual que zero, na verdade. Tem infinitas escolhas possíveis aqui. Mesma coisa para o superior. A gente pode escolher qualquer uma dessas cotas aí. Qualquer coisa maior ou igual a 1. Então, a gente vai estar preocupado aqui em não escolher qualquer cota inferior, qualquer cota superior, tá? A gente vai querer a melhor delas. Então, de todas as cotas inferiores possíveis aqui desse conjunto, qual seria a maior delas que a gente podia pegar? Qual a maior das cotas inferiores para esse conjunto? Uma ideia? Olha, se eu pegar, por exemplo, menos 0,5, ele não... Isso, né? Exatamente. O 1 é o zero, né? O zero é a maior das cotas inferiores. Se eu pegar qualquer número negativo aqui, sempre tem um número negativo maior que ainda é cota inferior para o conjunto. O zero, ele é cota inferior? É, porque qualquer número desse conjunto é maior que zero. Agora, se eu pegar qualquer número maior que zero, por menor que seja, como essa sequência que ela está convergindo para zero, ela vai passar, vai ficar menor que qualquer número que a gente fixar antes. Qualquer número positivo, né? Então, a maior das cotas inferiores é realmente o zero. A gente vai provar isso aqui com mais detalhes depois, tá? É só para ter uma ideia aí mais geométrica. E aqui das cotas superiores. Também tem infinitas, né? Mas tem uma delas que é a menor possível. Qual que é a menor das cotas superiores desse conjunto? Olha, qualquer número maior do que 1, 2, por exemplo, a gente sempre consegue um outro número menor aqui que ainda é cota superior para o conjunto, né? O 1, ele é uma cota superior. Qualquer elemento do conjunto é menor ou igual a 1. E qualquer número menor do que 1, ele já não é cota superior, né? Porque tem algum elemento do conjunto maior do que ele. No caso, o próprio 1. Então, a menor das cotas superiores de x, no caso, é 1. Essa maior das cotas inferiores, a gente diz que é o do conjunto x. E a menor das cotas superiores, a gente diz que é o supremo do conjunto x.
Então, olha, se o conjunto X é limitado superiormente, o supremo dele, que a gente denota como sup de X, é a menor das cotas superiores. E o ínfimo é a maior das cotas inferiores. Tá? A gente vai ver que para alguns corpos ordenados pode acontecer do supremo e do ínfimo não existirem. Tá? No caso dos números reais, sempre vai existir. Se o conjunto é limitado, sempre vai ter supremo e ínfimo. Mas para um corpo ordenado, em geral, não é verdade. Pegar aqui no exemplo dos racionais, os racionais formam um corpo ordenado, né? Então, digamos, esse intervalo de 4 até 9. Então, só para fixar aqui. O supremo de x é a menor das cotas superiores. E o ínfimo é a maior das superiores. Das inferiores. Né? Então, aqui está o nosso conjunto x. O ínfimo dele seria esse elemento aqui. E o supremo, este elemento aqui. Então, por exemplo, pensando no corpo dos números racionais. Deixa eu ver o que eu peguei aqui foi 4 e 9, tá? Intervalo fechado em 4, aberto em 9. Olha, de novo, tem infinitas possibilidades de cotas inferiores aqui para esse conjunto, né? Qual que é a maior delas? Quem que é o ínfimo desse conjunto? Qual que é a maior cota inferior que a gente consegue pegar aqui? Isso, já é o próprio 4, né? O ínfimo de x aqui é o 4. Agora, pensando nas cotas superiores, tem infinitas possibilidades. Qual que é a menor delas? Qual que é o supremo desse conjunto? Vai ser justamente o número 9. Olha, prestem atenção numa coisa. O ínfimo e o supremo, eles podem pertencer ao conjunto ou não. Em geral, eles pertencem ao corpo. Olha, nesse caso aqui, ele pertence ao conjunto e nesse caso ele não pertence ao conjunto, né? A gente não está pegando o número 9 aqui, mas a gente está pegando 4. Quando o ínfimo pertence ao conjunto, a gente diz que ele é o elemento mínimo do conjunto. Quando o supremo pertence ao conjunto, a gente diz que é o elemento máximo. Tá? Então, nesse caso, o 4, a gente diz que é o elemento mínimo do x. E o 9 não é elemento máximo porque ele não pertence ao conjunto. Nesse caso, não existe elemento máximo de x. Então, só para fixar aqui. Se o supremo do conjunto pertence ao conjunto, a gente diz que ele é o elemento máximo.
chamar de B, né? B é o máximo de x. Então, ele é o supremo e pertence ao conjunto, tá? São duas coisas. B é o supremo e B pertence ao conjunto. Mesma coisa para elemento mínimo. Então, de novo, dizer que o elemento é mínimo quer dizer que ele é o ínfimo e ele pertence ao conjunto. Certo? Só vou ali pegar uma água e já volto, tá? Só um minuto. Então, voltando aqui, pessoal. Então, vamos voltar aqui para os exemplos, né? Pegar esse intervalo aqui, de meio até mais infinito. Então, tinha esse intervalo aberto aí. Começando em meio e indo até mais infinito. Esse é o nosso conjunto X. Tá. Quem que é o ínfimo desse conjunto? A menor das cotas, a maior das cotas inferiores. É um meio, né? Tem o supremo.
Não, ele não tem supremo porque ele é um conjunto ilimitado superiormente. Então, qualquer número que a gente pegar aqui, racional que seja, sempre tem algum maior do que ele dentro do conjunto. Então, o supremo não existe. Tem elemento mínimo? Olha, no caso, o mínimo teria que ser um meio, né? Mas o meio ele não pertence ao conjunto. Então, o mínimo aqui não existe. E o máximo, bom, se não existe supremo, não tem como existir máximo também, né? Aqui também não existe. Aqui tem um exemplo de um conjunto que não tem supremo, mas a gente vai deixar para ver esse exemplo aqui mais tarde, tá? Vou dar mais detalhes dele depois. O exemplo aqui seria esse conjunto aqui de números racionais. São todos os números racionais. Opa, tal que x ao quadrado é menor que 2. Vamos pensar nos racionais positivos aqui. Conjunto de todos os racionais positivos com um quadrado menor que 2. Então seria, pensando em números reais, né, seria o intervalo aqui de 0 até raiz de 2. Pensando nisso como um conjunto de números racionais. Tá? Nos racionais, esse aqui é um conjunto que ele é limitado superiormente, né, pelo 2, por exemplo. 2 é maior que qualquer elemento que está aqui. Mas a gente vai ver que ele não tem supremo nos racionais. Por quê? Bom, a gente está vindo de 0 até a raiz de 2. Só pegando os números racionais, tá? Desconsiderando os irracionais, o candidato supremo dele seria justamente o raiz de 2, né? Mas o raiz de 2 ele não é um número racional. Então, nesse caso, não vai existir este supremo. Nos racionais. Nos reais, sim. Aí existe. Então, só mais uns exemplos aí para fixar. Nesse conjunto aqui, intervalo fechado de 2 até 3. Então, aqui de 2 até 3. Bom, ele tem ínfimo, né? Porque ele é um conjunto limitado inferiormente. O ínfimo dele é 2. O supremo dele é o 3. O 2 e o 3, os dois pertencem ao conjunto. Então, eles são também os elementos mínimo e elemento máximo do conjunto. Agora, se eu pegar um intervalo aberto em vez do fechado, intervalo aberto de 2 até 3, o ínfimo continua sendo 2, o supremo continua sendo 3. Mas nesse caso não existe nem o mínimo, nem existe o máximo, né? Porque o ínfimo não pertence ao conjunto e o supremo também não. Nesse exemplo aqui, de 1 sobre n, a gente viu que o ínfimo é 0 e o supremo é 1, né? O ínfimo, o 0, ele não pertence ao conjunto. Já o 1, ele pertence, né? É 1 sobre 1. Quer dizer que o 0 não é o elemento mínimo. Na verdade, o x não tem elemento mínimo, nesse caso. Mas eu posso dizer que 1 é o elemento máximo desse conjunto x aí. E um último exemplo aí, pegando esse intervalo. Essa união de intervalos, na verdade, né? De menos 2 até 5.
Opa, aberto no 5. Depois de 7 até 9. Bom, o ínfimo desse conjunto vai ser o 2, o menos 2. O supremo, o 9. Vai existir o mínimo e o máximo? Não, né? O candidato a mínimo seria o menos 2, só que o menos 2 não pertence ao conjunto, então isso aqui não existe. Mesma coisa para o máximo. O candidato ao máximo seria o 9, mas o 9 não pertence ao conjunto. Então ele não tem elemento máximo. Então, a diferença de supremo e máximo é só se o elemento está no conjunto ou não. Mesma coisa do ínfimo para o mínimo. Bom, agora a gente consegue definir o que é um corpo ordenado completo, tá? O que significa dizer que um corpo ordenado é completo ou não. Vou colocar isso como definição. A gente vai dizer que um corpo ordenado é completo se todo conjunto limitado superiormente tem um supremo. Existe um supremo aí para esse conjunto. Eu não estou falando que o supremo está no conjunto, tá? Não estou falando que ele é elemento máximo. Estou dizendo que ele está no corpo. E é justamente essa propriedade que vai diferenciar o corpo dos números racionais dos reais. Porque até agora não tem diferença nenhuma, né? Os dois são corpos ordenados, as probabilidades são as mesmas, mas o que diferencia os racionais dos reais é justamente a completude. Tá? História de completude é mais ou menos a ideia de que, bom, tanto os reais quanto os racionais a gente pode representar como uma reta, né? A diferença é que os racionais ele tem infinitos buracos aqui nessa reta. Tem infinitos pontos aqui que não representam nenhum número racional. Tá? E nos reais, não. Os reais são completos, como o nome diz. Todos os pontos da reta representam um número real. Tem uma bijeção aí entre os reais e os pontos da reta. Okay? A gente vai provar que o corpo dos números racionais não é completo. Tá, são só dois exemplos. Primeiro, o corpo dos números racionais não é completo. Um exemplo que a gente vai ver de um conjunto de números racionais limitado superiormente sem supremo é aquele que eu falei antes, né? Esse conjunto aqui. Conjunto dos elementos x. Vou pegar só os positivos, tal que o quadrado dele seja menor que 2. Esse é um conjunto limitado superiormente, mas não tem supremo racional. O supremo dele vai ser
um número irracional. É a raiz de 2, né? Isso aqui não pertence aos números racionais. E qual que é o nosso exemplo de corpo ordenado completo? R. Como é que a gente mostra isso? A gente não mostra. A gente vai adotar isso como um axioma. A gente vai admitir que existe um número, um corpo ordenado completo, que a gente vai chamar de corpo dos números reais. Eu acho que seria deve ser um dos únicos axiomas aí da disciplina, né? Tirando aqueles axiomas de Peano dos números naturais. Quer dizer, a gente não consegue mostrar que os reais formam um corpo ordenado completo. A gente não tem como mostrar isso. A gente tem que admitir que isso é verdade, tá? Colocar como um axioma aí da nossa teoria. A gente consegue mostrar, na verdade, que esse corpo ordenado completo ele é único, num certo sentido de se existirem dois corpos ordenados, aí, digamos R1 e R2, existe um isomorfismo de corpos aqui. Então, na verdade, os dois são a mesma coisa, trocando a cor deles. As propriedades aritméticas e algébricas são as mesmas. Tá? Então, a gente poderia dizer até que é um único, num certo sentido. Existe um único corpo ordenado completo, a menos de isomorfismo. Só essa história de completude, dizer que é completo, a gente tem uma noção um pouco mais geral para isso em espaços métricos, tá? No espaço métrico, a gente diz que ele é completo se toda a sequência de Cauchy é convergente. A gente vai ver isso depois de uma sequência de Cauchy, mas usando essa noção de sequências, a gente consegue mostrar, por exemplo, que o conjunto dos números complexos é completo. Mas a gente já mostrou que os complexos eles não formam um corpo ordenado, né? Não é um corpo ordenado. A gente mostrou isso porque num corpo ordenado a gente viu que o quadrado de qualquer elemento tem que ser um elemento positivo, né? Positivo ou zero. E nos complexos isso não acontece. Por exemplo, se a gente pegar a unidade imaginária aí, fizer o quadrado dela, isso não vai ser um elemento positivo. A gente mostrou isso num daqueles resultados anteriores aí. Então, por isso que a gente não pode dizer que os complexos formam um corpo ordenado completo. Pode até dizer que é um corpo completo, mas não é ordenado. A relação de ordem aí não é compatível com as operações do corpo. Tudo bem? A gente vai mostrar agora que os racionais não são completos, tá? Mostrar que aquele conjunto que eu falei ali em cima, ele é limitado superiormente, mas não tem supremo racional. Bom, a primeira coisa que a gente tem que mostrar é que a raiz de 2, que seria o supremo daquele conjunto ali, ele não é racional. Quer dizer, não existe nenhum número racional para que o quadrado dele seja 2. Essa aqui é uma daquelas demonstrações que todo mundo tem que saber, tá? Porque ela é clássica. Vamos lá.
Esse teorema é até importante na história da matemática, né? É um daqueles teoremas que os pitagóricos descobriram primeiro e causou uma daquelas crises, porque para os pitagóricos qualquer número teria que ser racional, né? Na verdade, eles trabalhavam só com números inteiros e com razão entre os números inteiros. Mas aí perceberam que se a gente pegar um quadrado de lado um, a própria diagonal desse quadrado ela não pode ser representada como divisão de dois números inteiros. Dois números naturais, na verdade. Isso não acontece. Por quê? Vamos ver por que isso é verdade. Não existe nenhum número racional cujo quadrado seja igual a 2. Tá, a demonstração aqui a gente faz por absurdo, tá? Vamos supor que exista um número racional que o quadrado seja 2 e tentar chegar numa contradição aí. Então vamos lá. Então suponha que exista algum número p sobre q racional, tal que p sobre q ao quadrado seja igual a 2. Aqui tem um detalhe, tá? Porque essa fração que eu peguei, pode acontecer dela ser uma fração irredutível ou não, né? Pode ser que eu possa simplificar essa fração aí. Se ela fosse uma fração do tipo, sei lá, 12 sextos, por exemplo, eu consigo simplificar isso daqui, né? Dividir por 2, por exemplo. Escrever como 6 terços. Dá para simplificar de novo. Fica 2 sobre 1. Aí pronto, agora não dá para reduzir mais. Então essa fração aqui a gente diz que ela é irredutível. Qualquer fração que a gente pegar, a gente consegue ir simplificando ela até ficar irredutível. Até esses termos aqui, P e Q, não têm fatores primos em comum, né? Então, eu vou supor que essa fração ela é irredutível, tá? Se ela não for, é só simplificar até obter uma fração irredutível equivalente a essa daqui. Então, sem perda de generalidade, isso é uma fração irredutível. Tudo bem, então eu estou supondo que P sobre Q ao quadrado dá 2. Então, só fazendo as continhas aí. Então, P ao quadrado. Deixa eu escrever aqui. Então, a gente está supondo que P sobre Q ao quadrado é 2. Usando a propriedade de potência aí. P ao quadrado sobre Q ao quadrado tem que dar 2. Quer dizer que P ao quadrado é 2Q ao quadrado. Olha, P ao quadrado, então, é 2 vezes um número inteiro. Tá? Isso significa o quê? Que P ao quadrado é par ou ímpar. P ao quadrado é um número par. Ok? Agora, se P ao quadrado é par, o P, ele é par ou ímpar?
Pode ser ímpar? Só pensando aqui nos exemplos. Se eu tiver, por exemplo, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, né? 9 é um número ímpar. Se eu tiver o 7, 7 ao quadrado. 49 é ímpar também. Agora, se eu pegar o quadrado de números pares, por exemplo, 6, 6 ao quadrado, 36 que é par. 8 ao quadrado, 64 é par também. São coisas que você tem que lembrar. O quadrado de um número par é sempre par. O quadrado de um número ímpar é sempre ímpar. Isso aqui é uma coisa simples de demonstrar até, né? Só fazer um rascunho aqui. Olha, se eu pegar um número aqui, P, que seja par, o que significa dizer que ele é par? Quer dizer que ele é múltiplo de 2. É 2 vezes algum número inteiro K. Então, quando a gente faz o quadrado dele, como é que fica? Fica 2K ao quadrado, que é a mesma coisa que 4K ao quadrado. E a gente pode escrever como 2 vezes 2K ao quadrado. Olha, então é 2 vezes um número inteiro. 2 vezes um número inteiro é um número par. Mesma coisa para ímpar. Se o que for ímpar, como é que a gente escreve um número ímpar? É 2 vezes um número inteiro, é um número par, mais um. Né? Então o quadrado dele como é que fica? 2K mais 1 ao quadrado, que dá quadrado do primeiro, 2 vezes o segundo no primeiro, mais o quadrado do segundo fica 4K ao quadrado mais 4K mais 1. Né? Isso aqui a gente consegue escrever como... Eu quero mostrar que é ímpar, tá? Então, 2 vezes um número inteiro mais 1. Posso escrever 2 vezes 2K ao quadrado mais 2K mais 1. Pronto, era o que eu queria. 2 vezes um número inteiro mais 1. Então, aqui ao quadrado também é ímpar. Então, isso aqui mostra que o quadrado de número ímpar é número ímpar. O quadrado de número par é sempre par. Ok? É isso que a gente vai usar aqui agora. Então, voltando. Se o p ao quadrado é par, então o p tem que ser par. E o que é um número par? O número par é 2 vezes algum número inteiro. Qualquer número que pode ser escrito como 2 vezes um número inteiro. Certo? Então, substituindo aqui o p por 2k nessa igualdade, o que a gente tem? Vai ficar aqui 2k ao quadrado é igual a 2q ao quadrado. Fazendo os quadrados aqui. 4k ao quadrado igual a 2q ao quadrado. Dividindo por 2 aqui dos dois lados, a gente chega aqui. Q ao quadrado é 2k ao quadrado. O que a gente conclui disso? Q ao quadrado é 2 vezes um número inteiro. Q ao quadrado é par. Ou seja, o próprio Q tem que ser par. Então, a gente chegou aqui. Tanto o P precisava ser par, quanto o Q tem que ser par. Qual que é o problema disso?
Se os dois são pares, a fração P sobre Q, ela pode ser simplificada, né? Dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Então ela não é irredutível. E aí está a nossa contradição. A gente supôs lá em cima que a fração era irredutível, e acabou concluindo que ela não era. Aí está o nosso absurdo. Então, realmente não pode existir nenhum número racional cujo quadrado é 2. Então, raiz de 2 é um número irracional. Não existe número racional. Beleza? Então, a gente vai usar esse fato aí para mostrar que o corpo ordenado dos números racionais não é completo. Tá? A ideia, como eu falei, é mostrar que esse conjunto aqui dos números racionais, que o quadrado é menor que 2, ele não tem supremo. Lembrando da definição de completude aí. O corpo ordenado ele é completo se todo conjunto limitado superiormente tem supremo. Eu poderia falar de forma equivalente que todo conjunto limitado inferiormente tem ínfimo, tá? Dá na mesma. As duas propriedades são equivalentes. Bom, essa demonstração ela é um pouco longa, então eu vou dividir ela aqui em 5 passos, tá? Primeira coisa, a gente vai mostrar aqui esse conjunto X. Os racionais positivos com um quadrado menor que 2. Primeiro, que ele é limitado superiormente. Depois, que ele não tem elemento máximo. Depois, que esse conjunto Y, que seria o complementar do conjunto X aí, complementar nesse pedacinho, né? De 0 até a raiz de 2. Ele não tem elemento mínimo. Tá, são 5 passos. Vamos fazer com calma, né? Um por um. Então, a gente quer mostrar que o corpo dos racionais não é completo. O que isso significa? A gente tem que exibir um conjunto que seja limitado superiormente que não tenha supremo. Ok? Não possui supremo dentro do corpo. Tá? Então, que conjunto é esse? O conjunto que a gente vai pegar são todos os números racionais positivos, ou zero, cujo quadrado é menor que 2.
E eu vou precisar de um outro conjunto auxiliar também, que eu vou chamar de y, que são todos os racionais positivos também, com quadrado maior ou igual a 2. Então é como se fosse essa situação aqui. A gente vai começar com todos os racionais aqui, de 0 até 2. 0 até a raiz de 2, desculpa. A ideia é chegar até a raiz de 2, tá? Aqui está o nosso conjunto x, e o conjunto y está daqui para frente. Eu estou desenhando a ideia, tá? Mas a gente tem que provar que realmente esses conjuntos estão nessas posições aí. Eu não sei se eles têm interseção, se tem um elemento daqui que é maior, que é menor do que um elemento daqui, enfim. A gente tem que provar tudo isso daí. Então, primeira coisa. A gente quer mostrar que esse é um conjunto limitado superiormente que não tem supremo, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que mostrar é que ele é limitado superiormente mesmo. Tem que exibir uma cota superior aí para esse conjunto de cotas lineares. A gente vai mostrar que o número 2 é uma cota superior para ele, tá? Bom, como é que a gente mostra isso? Deixa eu lembrar aqui. Tá. Por que 2 é uma cota superior para x? Bom, se eu pegar qualquer número maior que 2, é um número x aqui, pegando o quadrado dos dois aqui, o que a gente tem? X ao quadrado é maior do que 4. E olhando a definição do conjunto x, olha, no x eu quero todos os elementos positivos com um quadrado menor que 2. Então ali o quadrado deu maior que 4, né? Então ele já passou do conjunto x, ele não pertence ao conjunto x. Então, esse elemento não pertence a x. Então todo mundo que vier depois do 2, a gente já sabe que não pertence ao x, né? Então o x tem que estar antes do 2. Tem que estar à esquerda do 2. Beleza, então já mostramos que esse conjunto aí ele é limitado superiormente. O segundo passo. Tá, o que a gente tem que mostrar agora é que esse conjunto não tem elemento máximo. Quer dizer, vou escrevendo ele aqui de novo. Esse é o nosso conjunto X. Daqui para cá está o Y. Por que ele não tem elemento máximo? Bom, a gente vai mostrar que pegando qualquer elemento desse conjunto, a gente sempre consegue um
maior do que ele ainda dentro do conjunto. Tá? Então, por isso ele não vai ter máximo. Não tem nenhum que seja o maior de todos. Sempre tem alguém que é maior que ele. Como é que a gente mostra isso? Bom, se eu pegar qualquer elemento desse conjunto, um número racional, eu tenho que ter um outro racional maior do que ele, que ainda esteja no conjunto, tá? Vamos lá. Então, seja um elemento qualquer aqui, desse conjunto. Lembrando, os elementos desse conjunto são os elementos positivos, cujo quadrado é menor do que 2. Então, vocês conseguem pensar num número racional maior do que x, cujo quadrado seja menor que 2 ainda? A gente tem que fazer um acréscimo aqui, nesse x, adicionar um certo número racional r positivo, de forma que o quadrado dele ainda, do x mais r, seja menor que 2. Será que isso é possível? Qual que teria que ser o valor do r para isso funcionar? Mas vamos supor que a gente conseguiu o R. Vamos tentar descobrir qual que é a propriedade que esse R tem que ter. Tá? Então, fazendo o quadrado aqui. A gente tem x ao quadrado mais 2xr mais r ao quadrado tem que ser menor que 2. Tá? A ideia aqui seria tentar isolar esse R, tá? Hum, mas tem um problema para isolar o R por causa desse quadrado. Então, em vez de trabalhar com o quadrado, vamos pensar o seguinte. Se o R estiver entre 0 e 1, a gente sabe que o quadrado dele vai ficar menor do que o próprio número, né? Aqui para os racionais mesmo. Por exemplo, o 0,1 ao quadrado é 0,01, que é menor do que 0,1. O quadrado fica menor do que ele mesmo. Os números entre 0 e 1. Então eu posso dizer, por exemplo, que essa coisa aqui é menor do que essa daqui. Tá? Troquei o r ao quadrado aqui por r, que é uma coisa maior do que ela, se o r estiver entre 0 e 1. Então, se eu conseguir um número tal que isso aqui seja menor que 2, aí deve dar tudo certo. Tá? Então, vamos supor que eu tenha essa condição aqui. Qual que teria que ser o meu valor de R, então? Agora eu consigo isolar o R aqui, né? Fazer assim. X ao quadrado mais 2. Vou colocar um R em evidência. Fica 2x mais 1. Menor que 2. Então, o R 2x mais 1 tem que ser menor que 2 menos x ao quadrado. O R tem que ser menor do que 2 menos x ao quadrado sobre 2x mais 1. Pessoal, isso que eu estou fazendo é um rascunho para tentar descobrir o que eu tenho que colocar nas contas para fazer dar certo, tá? Olha, eu estou querendo saber quem que é o acréscimo que eu tenho que fazer do x para ainda garantir que o quadrado dessa coisa seja menor que 2. Lembrando, meu x ele é um número racional. Então, quando eu fizer aqui 2 menos x ao quadrado, ainda é racional. Quando eu dividir por 2x mais 1, ainda é racional. É toda operação de fração, né? Multiplicação, soma, com números racionais. Então, o resultado é um número racional. Então, se eu pegar um número racional aí, menor do que essa coisa aqui, o que a gente vai ter? Então, eu fiz todo esse rascunho para concluir que eu tenho que pegar um número desse tipo. Então, o que os livros fazem?
Ah, vou pegar um número racional menor do que isso. Como se eu tirasse do bolso e pronto, a coisa dá certo. A gente fez uma dedução ali, né? Por que que tem que ser essa coisinha aí? Então, voltando na nossa demonstração. Pegar um elemento ali do conjunto. Os racionais com x positivo e o quadrado menor que 2. Agora, eu vou escolher um número racional positivo e menor do que essa coisa aqui. Que a gente tem. Eu vou fazer exatamente o contrário do que a gente fez antes, tá? Fazer de baixo para cima, essas contas que a gente fez aqui, daqui para cá. Bom, como o R está entre zero e esse número racional aqui, então a gente tem o seguinte, multiplicando aqui 2x mais 1 por R, lembrando, isso aqui é uma coisa positiva, né? Então eu posso multiplicar mantendo o sinal da desigualdade, vai ficar R vezes 2x mais 1 menor que 2 menos x ao quadrado. Então 2xr mais r é menor do que 2 menos x ao quadrado. Agora, passando esse menos x ao quadrado para cá, a gente tem isso. Isso aqui lembra um quadrado perfeito, né? Tem aqui o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo. Então, está faltando um quadrado aqui. Mas se eu pegar um r, supor que o r é menor do que 1, o quadrado dele vai ficar menor do que ele mesmo, né? Então, eu posso dizer que isso daqui é maior do que x ao quadrado, mais 2xr, mais r ao quadrado. Se eu supor que o r está entre 0 e 1. Agora sim, eu posso escrever isso aqui como um quadrado. Como x mais r ao quadrado. Pronto, era o que eu queria. Por que que eu queria isso? Olha, de novo, a gente estava aqui no nosso conjunto x. Peguei um elemento qualquer dele. Eu mostrei que existe alguém dentro do conjunto ainda maior do que ele. Por isso que esse conjunto não tem elemento máximo. Qualquer elemento que eu pegar no conjunto, eu consigo um maior do que ele. Tá? Então, x mais r é maior do que x. E o x mais r pertence aí a esse conjunto x. Beleza, esse foi o nosso segundo passo da demonstração. Tem mais 3 ainda. Mas os outros, eu acho que esse aqui era o mais complicado. A mesma ideia a gente consegue usar para mostrar que esse conjunto Y ele não tem elemento mínimo, tá? Eu não vou fazer aqui, mas tem na apostila, vocês podem ler. De novo, a gente tem que usar um truquezinho. Olha, na apostila, do jeito que está escrito, eu já dei pronto aqui qual a condição que o R tinha que satisfazer, né? Ali na apresentação, eu fiz a dedução de onde que sai essa coisinha aqui, essa estimativa para o R. O Y tem a mesma coisa. Bom, já que a gente está aqui, vamos fazer, né?
mostrar que esse conjunto Y não tem elemento mínimo. Lembrando, o Y era esse conjunto aí, aqui. São os números racionais positivos, com um quadrado maior que 2. Acho que maior ou maior ou igual? Maior. Então, de novo, a gente começava aqui com de 0 até a raiz de 2, que a gente vai... Eu não sei se é a raiz de 2 ainda, mas vai ser, tá? Só para facilitar o desenho. Aqui está o nosso x e aqui está o nosso y. Então, o que a gente tem que mostrar é que, pegando qualquer elemento desse conjunto y, sempre a gente consegue um menor do que ele. Sempre consegue um x menos r aqui. R é um número racional positivo. Então, de novo, olha, eu quero um r racional. Estava fazendo x menos r, eu ainda tenho x menos r maior que 2 ao quadrado. Então, que condição que tem que satisfazer esse número aí? Eu quero que isso daqui seja maior que 2. Tá? Então, de novo, abrindo aqui essas coisas, esse quadrado, 2xr mais r ao quadrado maior que 2. Bom, eu quero colocar em evidência o R de novo, mas de novo eu tenho esse problema do R me atrapalhar aqui, né? Deixa eu pensar. Olha, se a gente tivesse o x ao quadrado menos 2xr maior que 2, a hora que eu somo r ao quadrado, que é uma coisa positiva, ele vai ficar maior ainda, né? Então, se satisfazer essa condição, vai satisfazer essa aqui também. Então, vamos pensar nessa condição que ela é mais simples. Tá? Pensar então que x ao quadrado menos 2xr é maior que 2. Então, passando isso aqui para cá, o 2 para cá, a gente tem isso. Dividindo os dois lados por 2x, que é positivo. A gente tem isso aí. Então pronto, essa é a condição que a gente precisa que nosso R satisfaça para dar certas contas. Deixa eu só conferir aqui no apostilo para ver se é isso mesmo. Ah, sim. Bom, eu só troquei y por x, né? Mas acontece mesmo. Então tá, de novo, isso aqui foi um rascunho, tá? Vou fazer a demonstração agora de verdade. Então qual que é a ideia? A gente vai pegar qualquer elemento aí do conjunto y, x, um elemento x, e mostrar que existe alguém menor do que ele ainda dentro do conjunto. Tá? Então eu vou diminuir um certo número racional positivo aqui e mostrar que esse número ainda está no conjunto y. Então vamos pegar um elemento qualquer aqui, nesse conjunto, escolher um número racional satisfazendo essa condição. Positivo, né?
E olha, isso daqui faz sentido realmente porque o x ao quadrado ele é maior que 2, né? No conjunto y. Então, aqui a gente vai ter uma coisa positiva. Aqui ainda é positivo, então realmente faz sentido pegar alguma coisa que esteja entre zero e essa coisa positiva. Não tem nenhuma contradição aí. Tá, então se o r está entre zero e essa coisa, multiplicando aqui o 2x por r, a gente tem isso daqui. Mudando as coisas de lugar, passando 2 para cá e o 2xr para lá. A gente tem isso. Tem quase o quadrado perfeito aqui, né? Falta o r ao quadrado, mas isso daqui a gente pode dizer que é menor do que o x ao quadrado menos 2xr mais r ao quadrado. Eu estou somando uma coisa positiva, né? Então vai ficar maior. Eu posso fazer isso. Então, juntando aqui e aqui, 2 é menor que x ao quadrado menos 2xr mais r ao quadrado. Isso aqui é uma diferença de quadrados, né? Quer dizer, o quadrado da diferença. X menos r ao quadrado. O que isso significa? O x menos r, ele pertence ao nosso conjunto y. Ele satisfaz a definição do conjunto y, né? Então, x menos r, ele pertence ao y. E ele é menor do que o nosso x. A gente está pegando o elemento x, tirando uma coisa positiva, então ele é menor do que o x. Então, qualquer elemento de x, a gente consegue um menor do que ele ainda dentro do conjunto. Por isso, ele não tem elemento mínimo. Joia. Tá, nesse quarto passo, a gente precisa mostrar que x é menor que y para todo x em x e y em y. Isso significa que realmente eu posso escrever no desenho ali. Vou escrever aqui primeiro. Então isso significa que na hora que eu estava fazendo o desenho ali com os elementos do x todos à esquerda e os elementos do y todos à direita, realmente tá certo, né? O x está nessa posição, todos os elementos de x estão à esquerda dos elementos de y. Bom, como é que a gente mostra isso? É a definição dos conjuntos, né? Os elementos de x são aqueles cujo quadrado é menor que 2. Os elementos de y são os quadrados, os que têm um quadrado maior do que 2. Então, eu posso dizer que x ao quadrado tem que ser sempre menor do que y ao quadrado. Bom, mas tanto x quanto y são elementos positivos, tá? O máximo zero. Então, se eu tenho quadrados de dois números positivos, um menor do que o outro, o que a gente pode concluir? Que o x é menor que y. Daqui para cá tem que provar, tá? Eu vou deixar isso aqui como um exercício de novo para vocês. Por que um número ao quadrado ser menor que o outro ao quadrado implica que o próprio número tem que ser menor que o outro, quando os dois são positivos?
Beleza, então qualquer elemento do conjunto X é menor que qualquer elemento do conjunto Y. Joia. Então, nosso último passo aí. Concluindo, o conjunto X ele realmente fica totalmente à esquerda do conjunto Y. Ele tem uma cota superior. E por que ele não tem supremo? Bom, é isso que a gente vai mostrar agora. Esse é o nosso último passo. Bom, olha, se esse conjunto tivesse supremo, primeiro que ele tem que ser um número positivo, né? Porque todos os elementos de X são positivos. Então, digamos que existisse um supremo aí em X. Então, ou ele vai estar em X, ou ele vai estar no conjunto Y, ou ele vai estar no meio dos dois. Tá? Então, no primeiro caso, digamos que exista um supremo de X. A gente tem três casos aí. Ah tá, só uma observação. Se tiver o supremo, como todos os elementos aqui de X são positivos, o supremo teria que ser positivo também. Então, quais são essas possibilidades? Eu chamo esse supremo de, sei lá, de A. Então, a primeira possibilidade é o quadrado desse número ser menor que 2. Na segunda, ser maior. E na terceira, igual a 2. Essa terceira possibilidade a gente já pode descartar de cara, porque a gente sabe que o quadrado de qualquer número racional não pode ser 2. É o teorema que a gente provou antes. Nessa possibilidade número um, se o a ao quadrado fosse menor que 2, quer dizer que o a ele pertenceria ao conjunto X, certo? Então, ele é um elemento de X e é o supremo. Quer dizer que ele é o supremo de X. A é o elemento máximo do X. E isso contraria justamente aquele nosso passo 3, né? Não, passo 2. No passo 2, a gente mostrou que, que esse conjunto X não tem elemento máximo. Então, aquela possibilidade também não pode ocorrer. Então, essa aqui a gente pode descartar também. Bom, sobrou essa segunda. Por que que isso não pode ocorrer? Deixa eu ver aqui na apostila para relembrar.
Então, digamos que esse A ao quadrado seja maior que 2. Tá. Então, ele pertence a y, pela definição do conjunto y, né? No passo 4, A é uma cota superior para x. Tá. Então, vamos ver. Nesse segundo caso, se o A, se o quadrado do A fosse maior que 2, ele estaria em y, certo? Uhum. A gente sabe que todo elemento de y é uma cota superior para x. Como o y, ó, esse aqui é o supremo de x. Como o y ele não tem elemento mínimo, a gente mostrou no passo 4, a gente sempre consegue um elemento menor do que esse A aqui, ainda pertencente a y. Mas qual que é o problema? Esse A' também é uma cota superior para o conjunto x, menor do que o A. Então, o A não é o supremo, né? O supremo é a menor das cotas superiores. Não pode existir um outro menor do que ele. Aí está uma outra contradição. Então, esse caso aqui também não pode ocorrer. Não pode ocorrer nenhum dos três casos, então, realmente, o supremo do x, ele não existe. Então, a gente tem um exemplo aí de um conjunto de números racionais limitado superiormente que não tem supremo. Quer dizer, o conjunto, o corpo dos números racionais não é completo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Bom, então vamos parar por aqui hoje. Na sexta a gente vai continuar, então, estudando aí o corpo dos números reais, vendo algumas propriedades. Falta bem pouca coisa para a gente ver dos números reais, tá? Logo em seguida, provavelmente semana que vem, a gente já começa a estudar a parte de sequências de números reais. Tudo bem? Então, boa noite, pessoal. Até sexta, então.